E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter essa aula gravada e o assunto em que vai ser gravado vai ser urbanização. Urbanização, gente, é um tema que é recorrente em quase todos os concursos. Por quê? Relaciona a questão da interferência do ser humano com o meio do meio ambiente ou meio natural com o meio geográfico. Então, hoje, urbanização é um tema preferido de muitos vestibulares, principalmente ligando a problemas relacionados à urbanização. Mas antes de saber dos problemas, nós temos que saber alguns conceitos. Por quê? É esses conceitos que vão nortear essas discussões. Então vamos lá, meu povo, vamos fazer isso aqui. Então, olha lá a nossa apresentação. Então nós temos urbanização, conceitos básicos, problemas do crescimento urbano. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que saber é o seguinte, são os conceitos. Primeiro, o que seria cidade? Tá? Quando você habita uma cidade, você habita só o perímetro urbano. Então, se alguém mora em uma chácara e essa chácara não está no perímetro urbano, ela mora no município da cidade. Então, vou pegar um exemplo. Se alguém mora em alguma chácara aí serrana e essa chácara não pertence ao perímetro urbano, então ela não pode falar que mora na cidade de Serrana, mas sim no município. Ah, mas qual é a diferença entre então a zona urbana com a zona rural? A zona urbana você vai ter um sistema, então os aparelhos do Estado, então da Prefeitura, a Câmara de Vereadores, ela vai estar mais próxima, então você vai ter uma proximidade maior com esses aparelhos. Também você vai ter escolas em maior número, você vai ter hospitais em maior número, você vai ter outros equipamentos do município perto da sede. Então, você está dentro da cidade. Já o município então você tem, além da cidade, você tem a zona rural. Então isso nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tem essa confusão. Outra coisa que nós temos que trabalhar seria a questão de urbanizado. O que é um município urbanizado? É um município que tem mais de 50% da população habitando o perímetro urbano. Então, o que a gente tem que falar? Então, esse processo, ele paralisa com 50%. Então, você tem municípios com 50%, mais um é urbanizado, 51% é urbanizado, 60% urbanizado. Então, isso que a gente tem que trabalhar, tá? Então, que na urbanização, é um processo que já paralisa. Já crescimento urbano, não. Crescimento urbano, você pode ter lá 51% do município urbanizado, você pode ter 60% do município do território do município urbanizado. Então é o crescimento da mancha urbana. O que seria mancha urbana? É onde o perímetro urbano está se estendendo. Nesse caso aqui dessa imagem, nós temos o município de Porto Alegre e se vocês começarem a observar, você vai ter algumas manchas urbanas. Quem são elas? São regiões, então são cidades que pertencem à região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então, o que seria crescimento urbano? É o crescimento horizontal do município, o crescimento urbano horizontal. O que é outro processo? Chama conurbação. Esse processo aqui, essas duas cidades que eu peguei, são cidades que ficam próximos a Campinas e se vocês observarem, elas já têm espaços conurbados. Então, você vendo de longe, você não consegue enxergar aonde fica Mogi Mirim e aonde fica Mogi Guaçu. Então fica difícil. Então você tem uma conurbação. E devido ao crescimento dessa região, porque fica na região metropolitana de Campinas,
vai haver, então, o crescimento urbano. Pode que daqui a alguns anos essa mancha urbana de Mogi Guaçu e Mogi Mirim ganhar mais espaço, e também a região aqui de Itapira, a mesma coisa. Então vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma conurbação entre essas três cidades. E uma das coisas que difere de metrópole é que nenhuma dessas três cidades elas têm uma importância maior do que a outra. Então você não tem, quando a conurbação ocorre, é quando duas ou mais cidades se ligam, mas elas não têm esse parâmetro de grandeza, tá? Então você tem essa questão de conurbação, tá? Então são duas ou mais cidades que se unem fisicamente, mas elas não têm esse grau de hierarquia, que nós vamos ver isso agora. O que é hierarquia urbana? Então, o que é metrópole primeiro? Metrópole é quando duas ou mais cidades se unem em torno de um município mais importante. Então, por exemplo, nós temos aqui a região metropolitana de Ribeirão Preto, mas nenhuma cidade ela é ligada diretamente com Ribeirão Preto, não tem uma conurbação. Mas os municípios que estão em volta de Ribeirão Preto são ligados a Ribeirão Preto. Como assim? Indiretamente, na base de serviços, tá? Então, por exemplo, Serrana tem essa dependência de Ribeirão Preto. Então, tem muitos serviços prestados de pessoas que vão para Ribeirão Preto em busca de novos serviços. E isso vai começar a ter essa dependência muito maior, e isso vai causando, então, uma concentração de serviços em Ribeirão Preto. Então, atenção, gente. Então, o que seria metrópole? Metrópole seria quando uma ou mais cidades são ligadas diretamente, conurbação, ou indiretamente, rede de serviços, ao município mais importante. Certo? Então, por exemplo, você pode ter São Paulo, que é uma conurbação e é uma metrópole, mas tem Ribeirão Preto, que é uma metrópole, mas não é uma conurbação. Ainda, daqui a alguns anos pode ocorrer, quem sabe, Serrano com Ribeirão Preto, Cravinhos com Ribeirão Preto, Dumont com Ribeirão Preto, Jardinópolis, Brodowski, assim vai. Vai depender então do crescimento urbano do município de Ribeirão Preto. Dentro dessa hierarquia, então o que acontece? Então essas cidades, elas vão montando hierarquias. Cada cidade, depende do seu tamanho e principalmente da rede de serviços que são prestados, você tem uma hierarquia. Vou pegar aqui a questão de vilas. Vamos pegar uma cidade aqui da região, que é bem pequenininha, Dumont. Dumont é uma cidade pequena, em torno de seus 5 mil habitantes, fica ao lado de Ribeirão Preto. Se você precisar de algum serviço um pouco mais especializado, você não vai encontrar naquela cidade, você tem que ir para um município maior, tá? Antigamente, isso há algumas décadas, você tinha esse esquema clássico. Então, uma cidade, um indivíduo que precisasse de um serviço mais sofisticado, primeiro ele iria buscar na sua cidade, como não tinha, e depois ia para uma cidade um pouco maior. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar agora Serrana. Perdão. Serrana seria uma cidade local. Se não encontrasse serviço prestado em Serrana, ia para algum centro regional. No caso agora, seria, vamos colocar aqui Sertãozinho. Seria um centro regional. Agora, nós aqui, eu que estou em Ribeirão Preto, aí seria a região de Ribeirão Preto. E uma metrópole nacional? Qual seria? Como nós estamos falando só do âmbito nacional, tá? Então, do Brasil, aí nós podemos colocar a capital do estado. Mas, presta atenção, gente, pode ocorrer um outro patamar,
Quem seria? Metrópoles mundiais. Gente, São Paulo, se você pegar no âmbito mundial, São Paulo pode ser considerado uma cidade global, ou uma metrópole global, ou uma metrópole mundial. Mas por quê? Porque atrai pessoas do mundo inteiro. São Paulo tem muitos estrangeiros. Por que atrai muitas pessoas do mundo inteiro? Por causa dos serviços prestados por esse município. Então, vou pegar 3 exemplos aqui, ó. 3 exemplos de metrópoles mundiais. Vou colocar aqui, ó. Então, São Paulo seria uma, né? Vamos pegar internacionais. Nova York. Vamos pegar aqui embaixo, gente, para não... Paris. E vamos pegar Tóquio, que é a maior cidade do mundo. Tem em torno de 27 milhões de habitantes. Toma um baita de um cuidado, tá, gente? Depois eu vou falar com vocês sobre cidades globais, megacidades, tá bom? Que tem uma grande confusão. Beleza? Deixa eu só colocar aqui um acentinho, né, para não esquecer. Aí, meu filho. Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha só para você ver como que é a hierarquia, tá? Urbana. Vamos pegar uma cidade que é pequena, né? Vamos pegar uma cidade que fica no topo da Mantiqueira. Vamos pegar lá Campos do Jordão. Cidade pobre, feia. Tem lugares feios em Campos do Jordão. É onde a população de Campos do Jordão mora. Porque a parte bonita é de turista, lá no Capivari. Aí você vai ter alguns centros regionais. Olha lá, ó. São José dos Campos, Jundiaí, tá aqui no cantinho de Sorocaba. Esses locais aqui, nós podemos chamar de centros regionais. Opa! Centros regionais. Centros regionais. Outra coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte. Aqui você vai ter as metrópoles regionais também. Olha lá, ó. Campinas. Você vai ter, você vai ter aqui, vem cá, só. Você vai ter aqui a região da Baixada Santista e dentro aqui de São José dos Campos, você vai ter a região metropolitana do Vale do Rio Paraíba. Então você vai ter aqui, ó, deixa eu colocar numa cor mais chamativa. Aqui, a metrópole regional. Que seria Campinas. Outra metrópole regional, que é Santos. E aqui, o nome, né, nós chamamos metrópole também regional, que é o Vale do Rio Paraíba. Tudo bem? E aqui no centro, vamos colocar aqui num verde. Aí nós temos a metrópole nacional. E, no caso que é São Paulo, podemos falar barra mundial. Então você vai ter uma hierarquia numa região. Essa região aqui, nossa, essa região na verdade que está no mapa,
ela é considerada também, ela pode ser considerada uma megalópole. O que será uma megalópole? É quando duas ou mais metrópoles se unem e transformando em um corpo só, pode ser uma conurbação, como também pode ter serviços relacionados. Nesse caso aqui, começa nos anos 70, aquele complexo de grandeza do Brasil, de querer ter também uma megalópole, que seria entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas só que o território fluminense, então ali na parte do estado do Rio de Janeiro, principalmente ali a região do interior, não houve esse crescimento tão grande. Então a população, então a grande parte da economia dessa megalópole vai ficar para o lado de São Paulo. Então, por exemplo, o Vale do Rio Paraíba, Paulista, a região de Campinas, a região da Baixada Santista, elas vão ser regiões que vão atrair muitos investimentos. E isso vai causar, então, a formação, podemos falar já, de uma megalópole paulista. Tudo bem? Ah lá, que eu comentei com vocês, ó. Uma das coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção é não confundir, isso confunde pra caramba a questão de megalópole com megacidade. Por quê? Você vai confundir por causa do prefixo, mega, tá? Mas toma cuidado. Então, megalópole é quando duas ou mais. Aí, ó, gente, toma cuidado. Ó, não é cidades. É o quê? É metrópoles. São metrópoles. Certo? Então, é quando duas ou mais metrópoles unem fisicamente ou indiretamente. E toma cuidado, gente. Quando você vai traduzir isso, você pode ter uma confusão com megacidade. Por quê? Megacidade, o termo é mais fácil, né? Ou a explicação. Mas há uma confusão muito grande. Por quê? Vamos lá, ó. Quando você fala, quantas megacidades tem o Brasil? Aí todo mundo fala, tem duas. Eu falei, errou, hein? Infelizmente só temos uma. Mas Rio de Janeiro não é? Não. Mas por que não? Porque os nossos amigos amados, idolatrados, salve, jornalistas, eles cometem alguns errinhos básicos. Eles confundem a população das cidades com a região metropolitana. Então, por exemplo, São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. 12. Mas eu fiquei sabendo que São Paulo tem quase 20 milhões. A região metropolitana, tá? 12 milhões só o município de São Paulo. Aí você tem mais 8 milhões espalhados nos 54 municípios que pertencem à região metropolitana de São Paulo. Mesma coisa acontece com megacidade. Megacidade, gente, o Rio de Janeiro, quer dizer, você tem lá, o Rio de Janeiro tem 12 milhões. Não tem. O Rio de Janeiro tem 8. Aí os outros 4 ficam nas cidades que ficam ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, ali na Baixada Fluminense, Niterói e outros municípios que estão interligados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então toma cuidado, megalópole é diferente de megacidade. Megacidade, você tem mais de 10 milhões de habitantes, tá? E uma megalópole é quando duas ou mais metrópoles, elas se ligam diretamente ou indiretamente. Outra coisa que a gente tem que trabalhar seria cidades globais. São municípios que concentram grande número de escritórios de empresas nacionais, tá? Isso faz que que as cidades se tornem grandes centros comerciais. Exemplo, Dubai, tá? Então, gente, por que Dubai vai ser uma região global? Toma cuidado, ó. Você vai falar, nossa, metrópole global, cidade global. Muitas vezes, gente, quando você fala assim, metrópole global, é duas ou mais cidades.
Quando você fala cidades globais, é uma só, tá? Dubai não tem nenhuma cidade que em volta dela. É Dubai. E o porquê que Dubai vai ser tão importante? Nós sabemos, tá, que Dubai é um emirado. Um emirado, o que é? É como se fosse um reino, né? Um reinado. Esse emirado, ele vai investir muito em infraestrutura. Investimento em infraestrutura. Por que isso? Presta atenção, gente. Os Emirados Árabes Unidos, eles são fortes em petróleo. Mas eles sabem que o petróleo é um ganho muito variado. Porque você vai ter épocas que você vai ganhar muito, mas muito dinheiro. Mas vai ter épocas que você vai passar a míngua. Porque o preço do petróleo vai estar muito defasado. Então eles tinham que ter uma segunda fonte de renda. E qual foi? E qual foi a escolhida? Eles tentaram, então conseguindo, transformar Dubai em um centro comercial, tá? Então eles conseguem atrair diversas empresas, principalmente escritórios de grandes transnacionais. Para que isso? Porque lá eles vão então, atraindo vários escritórios de várias transnacionais. As negociações vão ser realizadas em Dubai. Por quê? Imagina, você tem uma empresa brasileira e uma empresa japonesa. Antes, você precisava ir até o Japão fazer negócio, muitas vezes. Agora, nem isso precisa mais. Se você tiver um escritório em Dubai e essa empresa também tiver esse escritório em Dubai, você pode fazer esse negócio naquela cidade. E você atrai grandes CEOs, né, grandes empresários, grandes executivos e que ganham bastante. Tanto que tem até casos, por exemplo, de a família dos Emirados Árabes até custear os luxos desses grandes empresários. Então eles financiam casas luxuosas, carros luxuosos e assim por diante, todas aquelas regalias. Então, Dubai se transformou como se fosse num oásis capitalista dentro do deserto. Então, não necessariamente Dubai tem 10 milhões de habitantes ou é uma megalópole. Ele pode ser uma cidade pequena, vamos pegar, pequena nem tanto, né? Mas com o seu torno de 1 ou 2 milhões de habitantes, mas não é uma mega cidade. E muito menos não é uma metrópole. É só uma cidade. Tem outras cidades globais, como Amsterdã também é uma cidade global, e outras cidades que ali, naquela região, só se destaca ela, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os problemas, que é o que mais pega em vestibulares, tá? Então vamos lá. Nós temos vários problemas. Esse daqui nós já vimos na última aula, tá? Que é a poluição atmosférica. Por exemplo, gases estufa, gases de efeito estufa. Aí nós temos poluição sonora. Quem já ouviu deve ter um Zé Ruela que passou com um negocinho com 2 rodas e um motor, que fala que é moto, tá? Então, muitos ruídos. Gente, só para você ver como que isso tá influenciando até a questão de saúde. Em grandes centros, já constataram que um dos contribuintes para, por exemplo, o processo de obesidade da população urbana é a falta de um sono mais profundo e principalmente por causa de ruídos. Então, quem mora em avenidas movimentadas possui um sono mais perturbado e isso faz com que o seu metabolismo fique mais preguiçoso
e a hora que você vai mandar para dentro alguma coisa, a tendência que essa comida que você ingeriu antes era queimada, agora é absorvida e produz gordura. E fora outros problemas, tá? Por exemplo, insônia, estresse e assim vai, tá? Outra coisa que vai pegar bastante seria poluição das águas, então rios e lençóis freáticos. Nós temos poluição do solo, então a questão dos lixos, dos lixões. Problemas sociais, nós já vamos falar isso com vocês. Então vamos lá, ó. Falta de serviços públicos. Aí vem saúde, educação, segurança e um monte de coisa, tá? Escassez de espaços verdes. Aí você vai ter o aumento na temperatura. Porque embaixo da árvore o ar está mais gelado, está mais fresco, e com o vento esse ar mais fresco também reduz a temperatura das regiões. Então, quanto mais áreas verdes, mais fresco vai ser o clima. E nós nem precisávamos falar, né? Aumento de pandemias ou epidemias. No caso do Covid-19 ou do SARS-CoV-2, certo? É por causa principalmente de aglomerações. E pegando um pouquinho a área da Laurinha, você vai ter o quê? O ciclo das doenças, tá? Ciclo das doenças está menor do que o deslocamento da população. Como assim? Não entendi essa, Estevam. Me explica de novo. Explico. Vamos lá. Você vai ter aqui, ó, o ciclo das doenças é menor do que o trânsito das pessoas. O trânsito das pessoas, ou dos vetores, né? Podemos falar desse jeito também. Antes, por exemplo, vamos pegar, se o Covid-19 fosse há 30, 40 anos, o Covid não teria vamos dizer, esse estrago mundial. Por quê? Aquela pessoa que pegou na China e era de uma outra nacionalidade, demoraria muito mais tempo a chegar no seu ponto final, e com isso já a doença ia se manifestar. Então ficava, vamos dizer, até um pouco mais fácil ficar retido aquela doença naquele país. Mas com a globalização, hoje muitas pessoas conseguem dar a volta ao mundo em algumas horas. E nós sabemos, por exemplo, que o Covid-19 ele começa a dar os primeiros indícios depois do 5º, 6º dia de infecção. Então isso vai causar o quê? Nesse período de 5, 6 dias, ele já foi para um monte de lugar e foi transmitindo essa doença para um monte de gente. Foi o que aconteceu, tá? Então muitas pessoas que foram até a China contraíram essa doença dos chineses e depois foram passando para a frente sem saber que estavam infectadas. Então você tem muito problema. E foi nos grandes centros, primeiro, que ocorreram as grandes pandemias. Então, por exemplo, aqui no Brasil, foi São Paulo, depois o Rio, e outras capitais agora já estão num patamar um pouco descendente. Aonde está agora o principal risco? Está aqui no interior. No interior está tendo um surto agora. A gente não sabe
Até quando? Vamos torcer para que esse estágio, esse patamar fique menor possível, mas ninguém sabe, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos em países em urbanização, a urbanização ela ocorre em determinados períodos e isso vai depender do grau, por exemplo, de sofisticação. Por exemplo, nos países desenvolvidos, a urbanização ela ocorreu numa forma mais antiga, tá? Ela é mais antiga. Por quê? Vamos imaginar a Inglaterra. A Inglaterra se industrializou no século XVIII. E a partir do século XVIII, o aumento da urbanização também inglesa. Depois, no século XIX, aí foram os franceses, os alemães, os belgas, os holandeses, os italianos depois. Então, você vai ter, galera, uma expansão. Então, nós podemos fazer até uma relação entre industrialização e urbanização. E uma outra relação, mas isso aí já é mais neomalthusiano. Você vai ter, por exemplo, que a tendência é sempre melhorando a urbanização. Só que isso não é uma máxima, tá? Por exemplo, você pegando o parâmetro com os países europeus, você vai chegar e falar assim, então se os países europeus se industrializaram lá no século XVIII, XIX, daqui a um tempo nós vamos chegar no mesmo patamar. Não provavelmente, tá? Por quê? Porque a gente não tem certeza. Se a gente tivesse certeza do futuro, por exemplo, eu não estaria aqui dando aula. Eu estaria na porta do vestibular vendendo questão da FUVEST. Imagina, eu estaria rico, né? Então, galera, o que vai acontecer? É tudo a questão de planejamento. Como eles, os europeus e os norte-americanos, eles tiveram mais tempo de urbanização, aí eles tiveram também mais tempo para corrigir os erros. E estão corrigindo até hoje, tá? Já os países em desenvolvimento, o caso do Brasil, eles só vão se industrializar lá depois da Segunda Guerra Mundial. 75 anos, gente. Isso para a história, isso para o planeta, é um estalar de dedos. Então, ainda nós temos muitos problemas que são recorrentes e que na Europa já foram corrigidos, mas isso, lembrando, tudo por causa de questões históricas, a vontade política. Então, eles tiveram vontade política para se modernizar. Então, a urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, são diferentes. E vai depender das tomadas de decisão desses países em desenvolvimento se vão ou não, né, se modernizarem. Vamos lá para problemas. Gente, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte: enchente e inundação. Isso não é a mesma coisa? Não, tá? Enchente é nas margens de rios. Margens nos cursos d'água, ou dos, né, Estevam? Dos cursos d'água. Então, aquelas avenidas que ficam em volta de rios podem ter a questão de enchentes, tá? Já a inundação, elas ocorrem em pontos mais altos, mas que tem problema de drenagem. Então, são lugares mais altos. Lugares mais altos e com problemas de drenagem, com problemas de drenagem. Como assim drenagem, Estevam? Deixa eu aqui apagar.
Por exemplo, bocas de lobo entupidas, calhas. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é cheio, né? Quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, isso em 2013, vindo lá das Minas Gerais, não lá da terra do Marcelinho, né? Eu sou da parte mais chique, tá? Quando eu nasci, para quem não sabe, eu nasci, cresci em Poços de Caldas, no sul de Minas, e lá, uma das coisas, mesmo numa pirambeira lascada, que é aquela minha cidade, é morro, para dar e vender, nós temos muita, o sistema de drenagem de águas pluviais, perdão, era muito boa, então não tinha inundação, não tinha inundações. O máximo que tinha lá seria enchentes, nas regiões próximas aos rios. Aqui, quando eu cheguei, nossa, como não tem bocas de lobo, como não tem ali os bueiros, a água vai correndo ali na superfície e em algumas, vamos dizer, em alguns cruzamentos de ruas, eu já cheguei a pegar carros que afogam, né? Por exemplo, afogar, a hora que ele vai passar, ele pressiona a embreagem do carro e o carro afoga, e aí de ficar com água até assim, batendo quase para cima do capô do motor. Eu falei, gente, mas não choveu tanto assim, que eu já vi chuvas bem fortes, tá? Então, inundação é quando você tem regiões com uma falta de um sistema de drenagem mais forte, e enchente é quando você tem próximo a rios. Outro problema muito grave que o Brasil enfrenta é a falta de saneamento básico. Olha que coisa mais linda, hein? Imagina quem mora num lugar desse. Isso aqui deve ser triste de doer, tá? Esse ano é um ano bastante importante, isso pode cair no vestibular. Por quê? Em 2020, nós tivemos a votação do marco regulatório do saneamento básico. Tá? O que é isso, Estevam? Então, o Estado ele vai conceder a algumas empresas o controle e o tratamento de esgoto e de água. Então, aí, ao invés de nós pagarmos para autarquias, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é o DAERP, nós iríamos pagar por empresas privadas para esse tratamento de água, tá? Então, nós temos esse cuidado aqui, ó. Aí, para aqueles que não querem a privatização desse sistema, qual que é a alegação deles? É que aí você vai estar refém da questão do privado, a questão de você ter o problema de você vai ficar refém de uma mercadoria, a água vai virar uma mercadoria, mas vamos dizer, gente, quando que o Estado conseguiu dar uma boa qualidade no serviço prestado? E aí, a hora que você vai pressionar, principalmente o servidor público, nós já sabemos qual que é a desculpa. Ah, é que o governo não nos dá uma boa condição de trabalho. Mas, gente, já não estou mais acreditando nisso não, tá? Então, galera, só para você ter uma noção, 59% da população tem
água tratada e coleta de esgoto. Só 59, Esteve? E os outros 41, como que eles fazem? Então, principalmente coleta de esgoto, né? Nós estamos falando, por exemplo, restos. Desculpa quem estiver almoçando, comendo na hora da aula, tá? Segue aí. Ou dá um stop e vê depois. Ou quem não tiver nojo, vai que vai. Gente, quando o pessoal vai fazer o 2, é na casinha. Faz um buraco, põe umas tábuas ali, vai de cócoras e depois joga um acal ali para não subir o cheiro. Só para vocês terem uma noção, tem mais gente com luz do que com saneamento de esgoto. Isso mostra como que os governos, desde sempre, trataram a população como consumidor, como não cidadão. Porque a eletricidade vamos dizer, é a porta de entrada para o consumismo. Porque nós temos hoje diversos aparelhos eletroeletrônicos. Então, se você tem energia elétrica, você tem acesso a outros equipamentos que muitas vezes você não vai precisar usar emergencialmente. Já você tem, como diz, né, ali no interior, quando a natureza chama, não tem como você segurar. Você tem que ir fazer. Então, são necessidades básicas, né? Como se diz. Então, é um problema também muito atual, tá? Essa questão do saneamento básico. E pode cair por causa desse marco regulatório. Outra coisa que cai bastante, assoreamento dos rios. Com a impermeabilização do solo nas margens dos rios, os sedimentos que antes ficavam próximos às matas ciliares, elas não retêm esse sedimento. E esse sedimento vai direto para os rios. Vocês estão observando aqui, né, gente? Está mais claro a água, isso são bancos de areia. Então a capacidade de água dos rios é menor. Então quando chove, cabe menos água e com isso vai o quê? Vai causar inundações. Inundações nas margens dos rios. Esse é o finado Rio Doce, tá, gente? Então você vai ter também causa enchentes. Outra questão aqui que nós vamos ter que trabalhar é a questão da segregação espacial. Aquela população que é mais pobre, ela não vai ter condição de habitar áreas com melhor infraestrutura. Então, com ruas planejadas, com sistema planejado. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui a questão de você ter em áreas de risco, por exemplo, em costas, terrenos mais baratos, e esses terrenos mais baratos vão causar, então vão propiciar com que a população mais pobre ela fique nessas regiões. Só que a gente sabe que essas regiões elas são propícias de correrem esses deslizamentos de terra e vira e mexe nós temos notícias de que houve deslizamento de terra e isso teve causa de mortes, causa de desabrigados. Então, a segregação espacial, ela é muito vista. Então, aquelas pessoas que têm menores condições financeiras, ficam para elas só os terrenos mais perigosos, que causam deslizamento de terra, enchentes e inundações. É por isso que você não vê, por exemplo, mansões inundadas. Quando você vê aí você vê aquele programa do Léo Dias lá, que é se espremer a TV, chora sangue, escorre sangue, então é só desgraceira.
Por quê? Aonde ele vai atrás é onde você tem o maior risco de desastres. Então, você teve, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o Jardim Juliana, é o jardim que foi construído em cima do aterro sanitário. Do aterro não, do lixão, né? E aí quando o pessoal começou a perceber que as casas estavam cedendo e estava tendo explosões por causa do gás metano. Mas é um bairro chique? É um bairro de classe alta? Não. É uma classe baixa e terrenos populares. E aí aconteceu isso. Falando em lixão, né? Então, resíduos sólidos, óleo descarte, que cor mais nojenta. Então, você tem pessoas que vivem da coleta desses resíduos nos lixões. E esse lixão, então os lixões aqui, ó, eles são responsáveis pela poluição do solo e da água, dos lençóis freáticos. E essa água aí se todo mundo sabe, a água é o principal vetor de doenças que nós temos que acomete a população. Então vamos lá, cólera, nós temos malária, leptospirose, então que seria o mosquito, aí nós podemos até falar da dengue também, né? Leptospirose, a urina do rato, verminose, né? Os bichos do pé, né? Os amarelão. Aí você vai ter hepatite bacteriana, outras doenças, tá? Peptide tifoide e outras. Então são ligadas na água. Por causa do quê? A contaminação então, de resíduos sólidos muito presente nas grandes cidades. Outra coisa também que é muito e tá ganhando muita força em alguns vestibulares é a questão, primeiro, ilhas de calor, nós já comentamos um pouco sobre ela, que é a tendência de você construir casas com materiais que absorvem mais calor, e isso propicia toda uma mudança no clima urbano, então as cidades ficam mais quentes. E a outra que está começando a ser falada seria a poluição luminosa. Sim, poluição luminosa, mas como assim, gente? Olha, isso aqui é uma imagem de satélite, gente. Você está observando, aqui são os Países Baixos. Uma curiosidade, a Bélgica não, até mesmo as avenidas, até mesmo as estradas, elas são iluminadas. Então não existe estrada escura na Bélgica. Olha só para você que coisa mais... É aqui onde eu estou rachurando. Aqui o norte da Itália, aqui está Paris, aqui está Madrid, aqui está Londres, tá? Então você vai ter aqui várias cidades que você está vendo do espaço e está vendo a iluminação. O que é essa luz que você está observando aqui? É poluição luminosa. Por quê? A iluminação pública, você não paga para iluminar o céu, você ilumina para iluminar o chão. Então, se está iluminando o céu, você está perdendo energia, você está pagando por uma coisa que não deveria. Isso chama-se poluição luminosa, tá? Então, vocês estão observando aqui, ó, todo esse risco, essa névoa aqui de luz, pode até provocar, por exemplo, mudanças no comportamento de animais e plantas. Tem plantas e animais que hoje estão conseguindo se adaptar à questão da luz e a sua dinâmica está sendo modificada. Tem plantas que já estão começando a querer não fazer a tal da não fazer a respiração noturna. E tem animais que antes tinham hábitos mais diurnos, agora tem hábitos noturnos. Por exemplo, um dia eu acordei com um sabiá cantando, era menos de 4 horas da manhã. Só pega um pouquinho, sabiá, deixa o sol raiar um pouquinho. Mas é por quê? Porque você tem uma iluminação muito forte. E uma iluminação mal feita. Porque, ó, olha lá, ó, se você tiver esse formato aqui, é que a iluminação está péssima. Quando você tem essa sombra aqui, aí é ruim. Quando você tem aqui a questão paralela, aí é boa. E o ótimo é quando tem o foco, tá? Quando tem o foco. Beleza, gente?
Então vamos lá. E também nós não podemos esquecer a tal da mobilidade urbana. Imagina você passar horas dentro de um transporte público. Então nós temos aqui transporte público, ou na verdade, aqui nesse caso seria transporte individual. Esse transporte individual, então você vai ter falta de uma transporte público deficiente. E a tendência com esse Covid agora vai ser esses sistemas públicos serem depreciados ainda mais. Por quê? Descobriram que grande parte dos infectados no Brasil foram aqueles que foram adquiridos no sistema público de transporte. Grande parte dos infectados de Covid nos grandes centros foram diagnosticados, fizeram já análises que foram infectados dentro do transporte público. Então, até mesmo antes, tinha muitas pessoas que estavam abrindo mão de ter seus veículos, agora estão voltando a pensar nisso. Então, também dessa questão, só para vocês terem só uma média, nos grandes centros urbanos, a média de perda de tempo no trânsito é de 4 horas diárias. 4 horas dentro de um veículo. Aí é chão pra caramba, tá? E problemas sociais, o desemprego, tá? Hoje, só para vocês terem uma noção, 2020, nós temos aproximadamente 22 milhões de desempregados. Olha só para você ver, no Brasil, isso é muito grande. Ah, mas eu vi que no IBGE eles falavam que tinha em torno de 13. Ué, esses 9? Galera, o IBGE ele faz uma forma de cálculo onde ele descarta aquelas pessoas que não vão atrás de emprego. Ah, mas tem isso no Brasil? Tem. Mas qual seria? São aquelas pessoas que já sabem que a sua qualificação não é a necessária, então eles não têm qualificação básica para ter, aliás, para concorrer ao trabalho, e também tem aqueles que deixaram de procurar emprego por causa do auxílio emergencial. Então tem gente que está recebendo R$600 e deixou de procurar emprego, então o IBGE também descarta. Então, hoje, em torno de 22 milhões. E a questão da segurança, tá, gente? Segurança, em geral, você vai ter, então, furtos, assaltos, violências domésticas, e isso é muito grave também na questão dos problemas urbanos. Por quê? Você tem todo o estresse, você tem aquela questão de você manter, muitas vezes, uma aparência que você precisa, né, de um recurso maior. Você tem a questão até mesmo sociais, aí envolve questão de gênero. Aí, galera, aí nós temos que conversar com outros, além de mim, né, outros profissionais, outros professores, que nós podemos fazer essa análise mais profunda. Então, galera, nós precisamos, tá, trabalhar esses problemas urbanos. Espero que tenha solucionado algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode me chamar, que estarei aqui para ouvir e solucionar esses problemas. Então, gente, muito obrigado pela paciência e até a próxima, se Deus quiser.